você, internauta, que fica conectado aqui na TV Impacto. Hoje, novamente, com mais informações, na verdade, novidades para você que nos acompanha. Hoje, comigo aqui no estúdio, estão os diretores da produtora audiovisual, que terá o lançamento agora dia 1º de um super mega filme que é de nível nacional. Olá, seja bem-vindo, Yuri, João, tudo bom? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto, sobre a produtora, como é que iniciou, como surgiu a criatividade sobre a produção desse filme que será lançado. Então, a produtora Desalve Filmes, ela nasce na pandemia, né? Foi uma ideia minha de Yuri e mais um amigo nosso, de fazer produção de audiovisuais aqui em Santarém, na Amazônia, né? Com a ideia de valorizar toda a cultura amazônica, dos artistas da Amazônia também, trazendo narrativas dos povos daqui, das histórias daqui, e que essas histórias elas tinham que ser contadas, né, pelas pessoas daqui, né, pelas histórias e os povos que vivem aqui. Então a gente veio muito nesse sentido de valorizar toda essa cultura e de trazer esse fortalecimento, né, dos povos, da cultura, e isso fazendo cinema, né, fazendo cinema na Amazônia. Vale ressaltar, eu acho que vocês estão percebendo, o sotaque do João não é paraense. Então, João, deixa eu te perguntar, como é que você avalia esse teu olhar fotográfico, esse teu olhar audiovisual perante a cultura aqui da nossa região, do Baixo Amazonas? E enfatizando também que o filme é sobre a história de um pajé, sobre a pajelança, não é isso? Eu vi muito ali no release. E você pode falar pra gente, pra mim aqui no estúdio, pra Jenny, pra quem tá nos assistindo, o que realmente se trata? Então, eu sou natural de Pernambuco, mas eu cresci aqui no Pará, né? Cresci aqui na região do Baixo Amazonas e desenvolvi esse meu olhar, essa minha paixão pela fotografia aqui no Pará. Então eu venho desenvolvendo meus trabalhos, venho trabalhando, fazendo cinema, fazendo audiovisual e fotografia aqui, né? Com a galera daqui que trabalha aqui. Então esse meu olhar ele vem das minhas andanças, das minhas vivências aqui no Pará, né? Por onde eu ando, com quem eu trabalho também, que são profissionais daqui. E esse projeto, o Kumaru, ele vem de ideias e de vontades nossa de realizar e fazer cinema aqui, né? Eu acho que o Yuri pode contar agora um pouquinho mais sobre como foi desenvolvido esse projeto. Yuri, seja bem-vindo. Conta pra gente. Então, o projeto, né, ele, assim, primeiro de início, né, como é que se deu pra gente chegar também na história do Naldinho. O Naldinho, ele já é um amigo nosso, né, pessoal, então a gente sempre pôde, né, ter uma relação de confiança, de trocar mesmo, né, algumas informações muito ligadas à espiritualidade. Então, nesse processo também que se dá aí por uma rede, né, que a gente vem construindo também com outras produtoras audiovisuais daqui da região e do Pará como um todo, né? A gente vem fortalecendo essas relações e por um processo também de indicação, né, que teve a partir dessa fundação, lá, que é uma fundação paulista, que abriu para uma formação em audiovisual e em seguida, após essa formação, a gente abriu essa seleção, esse edital para dar websérie. Mas antes disso, né, a gente teve esse processo de indicação pela Negritar, que é uma produtora audiovisual só de pessoas negras lá de Belém. Então a gente já tem essa relação com eles, porque a gente já tem projetos em comuns aqui. E a partir dessas indicações a gente foi, né, se relacionando com essas formações em audiovisual. E no final da formação acabou tendo esse edital. Esse edital que era para fazer a seleção de 5 produtoras ou coletivos, né, coletivas como eles chamam, para produzir, né, 5 episódios. Cada produtora ficaria responsável por um episódio desse, né, e esses são coletivos de todo o Brasil. Então eles estavam ali também nesse processo de seleção. E a gente do Norte fomos a única produtora que conseguiu participar e também, né, ser selecionada para realizar um desses episódios. E a websérie chama Ancestrais do Futuro, né, e aí a gente tem produtoras lá de Pernambuco, São Paulo,
tem de outros estados também. Periferia de Curitiba também, né? E os trabalhos que essa fundação faz, ela se dá muito também no fortalecimento também de projetos das periferias do Brasil. Então esse projeto vem muito nesse sentido, né? Essas coletivas são das periferias. E a gente também, enquanto uma produtora audiovisual independente, né, aqui de Santarém, a gente também teve esse objetivo na nossa criação, que foi também de democratizar o cinema, utilizar ele também como uma ferramenta de luta, né, e de emancipar também, né, as pessoas que estão aqui nos territórios a partir da comunicação popular, a partir do audiovisual, e fazer um cinema que seja mais próximo da gente, né, que não seja um audiovisual ou um cinema que seja contado a partir de pessoas que sempre, né, vêm lá de fora, fazem seus registros aqui, e acaba que a gente, né, fica só ali como coadjuvante. A gente não protagoniza nem na frente nem atrás das câmeras. Então nosso intuito aqui em Coadisal também é fazer esse trabalho, é fortalecer outros produtores também, mas também fazer materiais e filmes que coloquem a gente à frente, né, e protagonize também a contação dessas histórias. Como surgiu a ideia de estar trazendo a história do Pajé Naldinho, justamente para nível nacional? Então, nessa conversa também que a gente teve com o Naldinho, não era para ser um filme que a gente fala, né? Mas acabou que essa oportunidade, ela se relacionou e a gente viu que também era muito urgente essa questão de contar sobre a espiritualidade, de falar, né, porque assim, na nossa história, né, na historiografia da Amazônia, essas pessoas, essas lideranças espirituais de cura sempre foram invisibilizadas, sempre foram negadas as suas identidades, suas histórias. E a oportunidade de trazer isso foi realmente também com um sentido muito político também. De falar, olha, a gente precisa falar disso, a gente precisa assumir essa responsabilidade de falar que essas pessoas que há muito tempo vêm sendo negadas a sua própria história precisam falar. Então trazer isso para frente das câmeras também foi um desafio muito grande para o próprio Naldinho. Falar, será que tem que ser eu que vou falar sobre isso? Né? Então a gente fica muito feliz de levar isso para as telas, mostrar, porque o roteiro também foi construído com ele e por ele. Então tudo que vem sendo narrado, que vai sair no filme, são falas do Naldinho que a gente, né, teve que ali só adequar por conta do tempo mesmo do material do filme. Mas é por uma questão tipo de urgência mesmo. A gente precisa falar sobre essas questões. E ele, principalmente, também é uma pessoa que vem hoje, né, trazendo essa luta espiritual de fortalecimento do movimento também indígena, do seu território, das pessoas que estão no território, no sentido do cuidar mesmo, e também como é que isso se relaciona com a defesa do território. Porque falar da espiritualidade é também falar do território, ele tem que estar lá, tem que voltar para lá, retornar lá, para poder estar falando dali, né, com uma pessoa que é de lá. Então essa relação toda tem relação direta com a história dele. Então o protagonismo também é muito do Naldinho. Ele é protagonista e ator e está trazendo justamente essa história. Quantas pessoas participaram dessa gravação? Então, ao todo participaram 8 pessoas, né, da produção, da nossa equipe de produção, né, contando com direção de fotografia, o som direto, a equipe de comunicação que foi, assessoria de imprensa também. Então tinha uma galera bem massa, profissionais daqui de Santarém, que a gente levou para fazer esse trabalho, que já estão também inseridos nesse meio cultural e que fortaleceram essa produção com a gente, criando e fazendo. Também a gente contou com a ajuda da família do Naldinho, que estava lá também participando da produção, né? Eles ajudaram bastante a gente, acompanharam todas as gravações, além de participar também de algumas cenas do filme. Interessante. Quanto tempo durou a gravação? Onde foi feita? Então, a gravação foi feita na aldeia do Muruari, que é o território Kumaruara, né? Onde a família do Naldinho, onde é a família do Naldinho, onde ele cresceu, onde eles foram criados. E a gente retorna a esse território, a essa aldeia, para fazer as gravações do curta, né? Que é onde ele se sente mais forte, onde tem uma presença muito, muito forte da espiritualidade dele, né? Onde a família dele se sente à vontade também. E é onde eles têm essa vontade de falar, né? De sempre voltar, né? De fortalecer ali esse retorno às aldeias, né? Porque no filme ele conta que teve um processo de saída da aldeia por conta que o garapé secou e a margem do rio fica distante. Então eles vêm nessa retomada também. Então foi muito importante a gente conseguir retornar
a aldeia, né, para conseguir gravar, e estando num local mesmo de ali harmônico, porque é um local que a gente ficou muito à vontade. Vem da origem do povo Cumaru, né, por isso a gente escolhe esse nome do filme, Cumaru, Pura Força e Resistência, que traz essa origem, né, da força que essa árvore tem, né, que dá um fruto de cura, né, que é o Cumaru. Então tá tudo relacionado, tá tudo envolvido com o povo, com a etnia e com a aldeia do Muruari também. Em meio a essas gravações, essa produção toda, teve algo impactante que mexeu muito com vocês dentro da história do Pajé? Sempre tem, né? Aquilo ali que você olha. Eu acho que a história toda, assim, do Naldinho é impactante porque ele vem de processos, né, que assim, a gente sabe que existem processos parecidos com o dele, né, de descobrimento desse dom de cura, mas em particular a história dele tem uma narrativa assim muito forte, muito grandiosa, porque a maioria dessas pessoas, elas não tem alguém para guiar, né, para seguir, essa pessoa faz isso, faz aquilo, então ela pode me ajudar. Não, ele foi meio que trilhando esse caminho e descobrindo essas coisas meio que sozinho, mas também tem um ponto em que ele tem a ajuda da família, né, tem a ajuda dos parentes dele, né, de outros povos que ele encontra nesse processo, nesse caminho, que ajudam ele também. Mas eu acho que a história toda dele assim é muito forte. João não quer contar pra vocês assistirem. Não, assista. Eu acho também que uma das coisas que eu acho que é muito importante assim, é que o Naldinho, mesmo que seja uma história que narra, né, a partir da perspectiva dele, mas não a partir da trajetória de vida dele, mas ele traz muito um sentido coletivo, de uma luta coletiva, né? De que essa questão que ele vem falar sobre a espiritualidade, ela não trata só da espiritualidade dele, né? Não só do povo dele também, mas sim que isso se estende, né, para o território, ali para Resex, então assim, para todos os povos também que vêm passando por esses processos, porque a gente sabe, por exemplo, quando a gente fala sobre essa questão espiritual, a gente não está falando só do pajé no filme. Está falando sobre as puxadeiras, está falando sobre as bezedeiras, enfim, sobre uma série de pessoas que trazem esses dons, né, espirituais, e que a gente, né, às vezes entende isso como muito distante. Mas quando a gente está com algum problema de saúde, com alguma coisa, a gente vai nessas pessoas. E na própria cidade, né, então isso não está distante da nossa realidade. Então, assim, para falar que essas pessoas, elas continuam existindo, continuam, né, na nossa realidade amazônica aí, que a gente fala sempre tanto de Amazônia, mas às vezes a gente deixa de falar da gente, né? Tem muito processo de romantizar a Amazônia, né? De falar sobre a floresta, sobre os rios, mas às vezes acaba que a história ela deixa de ser falada sobre a gente, né? Então isso ficou muitas vezes distante. Então falar que isso é uma história do Naldinho que fala sobre todos nós, fala sobre as nossas relações também, e que fala principalmente sobre essas lideranças espirituais daqui da nossa região, que não se restringe só aos pajés, mas que a gente, né, fala sobre a cultura, né? Ou seja, através dessa história, nós vamos encontrar valores que nós mesmos devemos olhar, ter aquela visão diferente, como comentei em off aqui com o João, quando ele chegou a respeito de o que acontece é que as próprias pessoas da cultura não conseguem ter uma visão ou não querem, né? Não tem um certo valor e acaba tendo um certo preconceito quanto a essas culturas. E uma das coisas que eu acho que é importante também da gente destacar aqui, né, que diferente assim, de outras produções, quando a gente fala muito dessas produções que vêm de fora para dentro, né, da gente de trazer e pegar nossos conhecimentos, pegarem nossas informações, nossas histórias e levarem para outros lugares, é que a gente aqui também quer fortalecer que essa história ela seja o contrário, que a gente faça essas histórias e contem elas pra gente, e que antes da gente levar isso pra fora a gente precisa se fortalecer. E essa história vem muito nesse sentido, de fortalecer essas lideranças espirituais e também fortalecer, né, e conceder conhecimento, informações para as pessoas que estão aqui. Então depois disso que a gente prefere que essas informações, essas histórias elas ecoem por aí, e que é importante ecoar, né? Então por isso também que a nossa responsabilidade de, antes de exibir e ter o lançamento do filme, a gente fez uma exibição
na a primeira exibição lá na Aldeia Muruari. Então faz uma semana, 2 semanas, Tem uma semana. que a gente foi pra lá, né, e realizou essa produção, essa exibição lá. João e Yuri, façam um convite para os nossos internautas sobre seu lançamento, novamente o nome do filme, e vamos que vamos. Então, queria convidar todo mundo para assistir o curta Kumaru Cura Força e Resistência, que vai lançar agora dia 1º no canal Em Frente no YouTube, que é o canal da Fundação TID Setúbal. Tá tudo lá nas nossas redes sociais, no Instagram da Desalve Filme. Acompanhem, compartilhem e fiquem ligados que tá vindo muita coisa boa mesmo por aí. Continue conectado e ligado aqui na TV Impacto para mais informações e novidades para você.